Entrevista coletiva do relatório de política monetária, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor de política econômica, Diogo Guilhem. Diogo. Obrigado, mais uma vez, a oportunidade de apresentar o relatório. Agradecer, primeiramente, todo mundo que participou aqui do relatório, alguns aqui presentes. A minha apresentação acho que vai ser um pouquinho mais longa do que o usual, porque o relatório está um pouquinho mais longo. E acho que o relatório está muito bom, muito completo. Muitos dos temas que a gente vem debatendo, vem levantando algumas dúvidas em comunicação anterior, a gente trouxe as nossas avaliações. Então eu acho que recomendo a leitura. Mas vamos lá. Falar um pouquinho de externo, dividir um pouco diferente, falar um pouco de externo global, depois externo Estados Unidos, e depois eu falo do cenário doméstico, e falando um pouco dos boxes que a gente fez, tá? Cenário de referência, isso aqui retirado da comunicação, ambiente externo que se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. A gente elaborou um pouco em torno disso na ata, chamando a atenção que você tem riscos estruturais que permanecem grandes, desafiadores, tarifas, riscos fiscais, governança. Então, esses são alguns dos temas. Falar um pouquinho sobre esses temas aqui, mas para chamar a atenção da incerteza. Impactando comportamento e volatilidade de diferentes classes de ativos, um tema que a gente trouxe no passado, e eu trago aqui a relação do dólar com juros, que tinha perdido essa correlação usual, que a gente tem observado, chamar atenção, como a gente coloca na comunicação de mercado de trabalho que a gente traz aqui, enfocando diferentes dimensões do mercado de trabalho. Tem uma parte de rendimento, tem uma parte de contratações, então acho que vale a pena horizontes mais longos, né? Então a gente avançando até 28Q1, vou falar sobre isso, tá? Pronto? Era eu, tá. Então, das piores coisas é se ouvir, né? Vamos agora como é que vai ser essa inflação de bens quando você tem um aumento de tarifas, como tem ocorrido. E o gráfico da direita já é um que a gente traz há vários ciclos, que é o de expectativas de inflação. Como é que está a inflação realizada, como é que está a expectativa para 2025, 2026 e qual é a meta. Acho que o que chama atenção e Turquia eu acho que está até em outro eixo. Tá? Aí abrindo um pouco para olhar como é que são os desenvolvidos e os emergentes, acho que o que chama atenção é que mantém-se essa heterogeneidade. Então, a inflação, que durante a pandemia estava mais convergente, porque era um choque global único, assim, agora acho que as condições locais e idiosincráticas assumem maior preponderância, e aí você olha, tanto no gráfico da esquerda quanto no gráfico da direita, o fato de que assim, o leque está mais aberto. Você observa também políticas monetárias diferentes entre países, momentos do ciclo de política monetária diferentes, são formas de enxergar que as condições locais prevalecem. E o último ponto é essa resiliência no crescimento mundial. O gráfico de barras sobre qual é a projeção, qual é o crescimento, desculpa, do terceiro TRI ao segundo TRI de 25, aí você vê que não muda tanto, então segue demonstrando resiliência. Tá? O último ponto é com relação à política monetária que eu estava falando, a maior parte dos países em ciclo de distensionamento, a maior parte deles falando que está mantendo a cautela e que pretende manter taxa contracionista. Você vê, comparando no gráfico da direita a linha sólida com a pontilhada, grande parte do ciclo já se foi. Assim, você já está no fim dos ciclos de extensionamento monetário em vários deles. Não sei se a TV mudou de lugar ou se a minha vista piorou, mas eu não vejo nada, assim, e eu costumava ver. Mas... É, isso, exato. Assim.
Vamos lá. Vamos lá. Falando um pouco de Estados Unidos, cenário externo, atividade e mercado de trabalho. Acho que tem um tema que a gente discute bastante no Copom, que é esse processo de rebalanceamento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, se dando por um encontro tanto de demanda quanto de oferta. Esse é um tema que a gente debate bastante, assim, como se dá esse processo de reequilíbrio. Parte disso você pode ver no gráfico de vagas disponíveis por desempregado. A gente não tem uma métrica equivalente aqui no Brasil. Tem gente que usa demissão voluntária e tudo, mas a gente não tem essa mesma métrica. Um segundo ponto importante no mercado de trabalho foi a revisão das contratações líquidas do payroll, revisando para baixo os números do mercado de trabalho nos Estados Unidos, indicando maior fraqueza. Ao mesmo tempo que você olha a projeção de crescimento em 2026 para os Estados Unidos, assim, teve alguma revisão para baixo, mas você vê que nos último trimestre, últimos 2 trimestres, não mudou tanto. Então, é esse acho que o cenário base, que é uma projeção de crescimento estável e um rebalanceamento do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, assim, construindo um pouco desse quebra-cabeça de cenário norte-americano, você observa na inflação nos Estados Unidos uma grande incerteza por conta das tarifas. E aqui a gente pega dois gráficos das tarifas. O primeiro é abrindo por tipo de bens, mostrando que, por exemplo, bens de consumo, você tem uma tarifa efetiva por item saindo de 4% para próximo de 15%. Isso retirado de um estudo do Peterson Institute, mostrando o aumento das tarifas. E no gráfico da direita, são indicadores de alta frequência do cavalo, que é aquele Billion Price Project, olhando como é que estão os preços de bens domésticos e importados. Será que os importados já estão sofrendo mais com tarifas? É um pouco esse o espírito para tentar entender qual é o timing desse processo de tarifas, se as tarifas vão ser um one-off, assim, só vai mudar a nível de preço, ou se vai ter um impacto mais persistente sobre a inflação. Acho que esse teve uma reprecificação no período mais recente, que é esse gráfico da esquerda, com as barrinhas azuis, indicando aumenta a probabilidade de taxas abaixo de 3,75. Ao mesmo tempo que você tem uma depreciação do dólar. Então, no período de abril, maio, ali no auge do Liberation Day, essa correlação tinha se quebrado, agora ela volta a prevalecer. Tema que a gente discutiu, porque quando você olha as medidas de incerteza de mercado, olha o índice VIX, olha o índice MOVE, que é para renda fixa, eles mostram uma redução de incerteza. E eu acho que é um pouco isso que a gente traz na ata, falando que os mercados têm olhado mais esse ciclo de distensionamento monetário, ao mesmo tempo que quando você olha outras métricas de incerteza mais relacionadas com notícias, seguem altas. Teve esse gráfico da direita, que é o do orçamento, o aumento dos gastos no orçamento americano. Isso aqui eu acho que não tem muita novidade. O que eu acho que tem mais novidade é, de um lado, um aumento das taxas longas, mas é possível de inflação enquanto você ainda não vê um aumento, uma mudança muito grande nos fluxos de comércio, tá? Então, comparando, março teve uma antecipação, talvez, mas se você compara aí ao longo de 24 com 25, ainda não é tão claro que teve esse processo de reconfiguração de fluxo no comércio internacional. E aí, acho que meu último ponto aqui de externo, um dos últimos, acho que é o último, de commodities energéticas apresentaram algum recuo, enquanto os preços de commodities metálicas alta e commodities agrícolas divergiram, tá? Assim, de forma mais heterogênea. Estudo de internacional. Aí vou entrar na parte doméstica e aí falar um pouco da atividade econômica do mercado de trabalho, depois um pouco de crédito,
das nossas projeções, mudanças de projeções, depois vou para a inflação, e aí seguimos para as projeções. Esse é o script. Na atividade econômica, acho que teve a divulgação do PIB, PIB avançando 0,4 depois de ter crescido 1,3. No que a gente aí área fazendo ajuste direto ou ajuste indireto. Quando você faz um crescimento de renda muito forte, né? A gente tem a nossa métrica de renda nacional disponível bruta das famílias, a RNDBF, isso aí, e ela mantém crescimento forte. E a formação bruta de capital fixo, que vinha muito forte, aumentando seu percentual em relação ao PIB ao longo de 2023, 2024, agora estável. A gente olhou um pouco, comentou um pouco também, parte desse recuo está relacionado à importação de plataforma de petróleo, que ocorreu no primeiro termômetro de como as coisas estão caminhando. Você vê sinais mistos ao longo de julho e agosto. Eu acho que juntando tudo, pensando, inclusive a gente fala um pouco sobre isso, como a gente antecipa o IBCBR, tudo isso sugerindo essa tendência de moderação da atividade no terceiro trimestre. Na ata a gente elabora em torno disso, falando de alguns